bom dia. Primeiramente, agradeço profundamente ao hospital pelo convite e a cada um de vocês pela presença. Estar aqui hoje é uma honra e também uma responsabilidade. Se aceitação fosse desistência, Marsha Linehan jamais teria criado a terapia comportamental dialética. Aceitação radical não é passividade, não é fraqueza, não é se render. Ela é a condição necessária para qualquer mudança real. Quantos pacientes aqui sofrem não apenas pela dor, mas por lutarem contra a dor? Quantos profissionais já se frustraram porque o paciente não aceita o diagnóstico? Quantas vezes vocês mesmos disseram, talvez em silêncio, isso não deveria estar acontecendo? A maior parte do sofrimento humano não nasce apenas daquilo que dói. Nasce da recusa em admitir que aquilo aconteceu. Eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica e fundadora da DBT Paraná, Centro de Referência em Terapia Comportamental Dialética no Brasil. E hoje vamos falar sobre um tema que é difícil para todos nós, pacientes, familiares, profissionais. Difícil porque toca em perdas, toca em limites, toca em aquilo que não podemos controlar, mas absolutamente necessário. E mais do que necessário, possível. Hoje, nós vamos explorar como a aceitação radical não elimina a dor, porque a dor faz parte da condição humana, mas transforma sofrimento em liberdade. Não liberdade das circunstâncias, mas liberdade da luta incessante contra aquilo que já aconteceu. A aceitação da realidade, da vida como ela é neste momento, é, muitas vezes, a única saída do inferno emocional. Não é uma saída mágica, não é uma saída rápida, mas é a única saída real. A aceitação radical é a maneira de transformar um sofrimento que parece insuportável em uma dor que pode ser suportada. E na DBT existe uma matemática que eu sempre gosto de mencionar quando falo sobre aceitação. Porque, às vezes, a compreensão começa pela clareza. Então, na DBT nós dizemos que dor mais não aceitação é igual sofrimento e paralisação. Dor mais resistência gera luta. Luta gera o quê? Exaustão. E exaustão gera desespero. E o desespero nos mantém empacados. Já por um outro lado, nós temos a outra matemática. Dor mais aceitação é igual dor comum, às vezes extremamente intensa, mais a possibilidade de nós seguirmos em frente. Percebam, a dor não desaparece. Aceitação radical não anestesia, mas ela remove o componente que transforma dor em inferno. Ela remove a guerra contra a realidade. E quando a guerra interna cessa, surge energia para viver. A dor é inevitável. O que seria a dor? É um sinal biológico. Emoções dolorosas possuem sua função. O problema começa quando dizemos: isso não deveria ter acontecido, isso não é justo, e eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Em que momento clínico vocês mais veem o sofrimento sendo criado pela resistência? Alguns pacientes psicóticos que não aceitam diagnóstico, paciente com transtorno bipolar que nega a necessidade de medicação, familiar que não aceita o prognóstico. Primeiramente, eu vou dizer o que não é aceitação radical. Aceitação radical não é aprovar.
Aceitar não significa dizer que foi certo. Posso aceitar que houve violência sem aprovar a existência da violência. A aceitação radical também não é gostar. A aceitação não exige que eu me sinta bem com a realidade. Posso aceitar um diagnóstico e ainda desejar que ele não existisse. E aceitação radical também não é concordar. Concordar é um julgamento. Aceitar é reconhecer os fatos que estão presentes na minha realidade. E também aceitação não é se submeter. Submissão implica passividade. Aceitação radical é ativa. Ela é o ponto de partida para a mudança eficaz. Aceitação radical é reconhecer. Reconhecer significa olhar para a realidade sem distorcê-la, sem minimizar, sem dramatizar, sem negar a existência dos fatos que existem nela. Aceitação radical também é admitir. Admitir é permitir que a realidade entre na consciência completamente, sem talvez, sem não pode ser. Parar de brigar com a realidade. Esse é o ponto central. Aceitação radical é interromper a guerra interna contra o que já é. Enquanto lutamos contra o fato consumado, permanecemos presos. Quando a luta cessa, surge espaço para processar, regular, manejar e agir. A resistência ativa continuamente o sistema de ameaça. Quando a pessoa repete, isso não deveria ter acontecido, o corpo responde como se ainda pudesse impedir o evento. Mas o evento já ocorreu. Essa discrepância mantém o sistema nervoso em ativação crônica. Então, a aceitação radical reduz sofrimento porque ela elimina a discrepância entre realidade externa e narrativa interna. Então, a aceitação é igual ao contato pleno com a realidade do momento presente. A mudança é igual à ação estratégica a partir dessa realidade. Sem aceitação, a mudança é cega. Sem mudança, a aceitação vira resignação. DBT integra ambas dialeticamente. Para clarificar melhor o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu peço gentilmente que você, aí, do outro lado, imagine que um incêndio começa em um prédio. O alarme dispara, o som é alto, incômodo, desesperador. Agora, imagine duas possibilidades. A primeira, alguém fica gritando com o alarme. Pare de tocar, isso é insuportável, não deveria estar acontecendo. Mas o incêndio continua. Já na segunda possibilidade, alguém diz, o alarme está tocando porque há fogo. Essa frase não apaga o incêndio, mas muda completamente o que acontece a seguir. Agora é possível localizar o foco, acionar protocolos, organizar a evacuação, usar os recursos disponíveis. A realidade é o incêndio. A dor emocional é o alarme. Aceitação radical aqui é reconhecer. O alarme está tocando porque há fogo. Não é gostar do fogo, não é aprovar o incêndio, não é desistir do prédio. É parar de discutir com o alarme. Enquanto discutimos com o alarme, não combatemos o fogo. Faz sentido para vocês? Em um hospital psiquiátrico, vemos isso todos os dias. Surto psicótico não é falha moral, comportamento autolesivo não é manipulação, ideação suicida também não é fraqueza. São alarmes, e o alarme possui uma causa. Se brigamos com o sistema, perdemos o tempo de intervenção. Se reconhecemos o sistema como um sinal, abrimos caminho para o cuidado estruturado. A aceitação radical não é apagar o incêndio, é parar de gritar com o alarme para poder agir. Só age com precisão
quem reconhece a realidade como ela é. Na DBT, a aceitação não é resignação, então é um componente estruturado dentro do módulo de tolerância ao mal-estar e da filosofia dialética que sustenta todo o tratamento. Então, nós temos de um lado aqui a aceitação, um nível cognitivo parcial. Então, a aceitação em um nível mais comum envolve reconhecer intelectualmente que algo ocorreu, admitir um fato da realidade, compreender racionalmente uma situação. Ela aqui é predominantemente mental. A pessoa pode dizer: eu sei que isso aconteceu, mas ainda resiste emocionalmente, reativa fisiologicamente e mantém luta interna. Ou seja, existe reconhecimento, mas ainda há batalha. A formulação biosocial da terapia comportamental dialética, essa resistência mantém ativação fisiológica e sofrimento secundário. Isso Machaliner menciona tanto no seu manual de 1993 quanto no seu manual ali de 2015. Já por outro lado, a aceitação radical, ela é de nível integral. A aceitação radical é qualitativamente diferente. Segundo Linehan 2015, ela envolve aceitar completamente com mente, corpo e emoção a realidade como ela é neste exato momento. Isso significa reconhecimento cognitivo, permissão emocional, relaxamento corporal da luta, abandono do não deveria ser assim. Ela é integral. Na perspectiva comportamental, a aceitação radical reduz sofrimento ao eliminar o comportamento de luta contra eventos já ocorridos, o que a DBT descreve como sofrimento igual dor, mas não aceitação. Trazendo ali na perspectiva de um fundamento dialético, a DBT é construída sobre a síntese entre aceitação e mudança. A aceitação radical não impede mudança, ela elimina a energia gasta na negação da realidade, liberando recursos para ação eficaz. Sem aceitação, a mudança se torna impulsiva. Sem mudança, a aceitação vira passividade. A síntese dialética é: isso é o que é, e ainda assim posso agir para construir uma vida que vale a pena ser vivida. E trazendo por uma base no modelo biosocial, pessoas com alta desregulação emocional possuem maior sensibilidade emocional, maior reatividade, retorno mais lento à linha basal. A luta contra a realidade amplifica essa ativação. A aceitação radical, ela atua como intervenção regulatória, reduzindo a ativação secundária, interrompendo a escalada emocional e aumentando a tolerância ao mal-estar. Que crucial, Gleidna! Porque muitos pacientes confundem aceitar com concordar, aceitar com aprovar, aceitar com gostar. Na DBT, aceitar significa reconhecer completamente o que é sem acionar julgamento. E isso é uma habilidade treinável, não um estado passivo. Na aceitação, a pessoa diz: eu entendo. Já na aceitação radical, dizemos: eu paro de lutar. A aceitação é cognitiva, a aceitação radical é neurofisiológica. A aceitação, ela é parcial. A aceitação radical, ela é integral. E na DBT, enquanto houver luta contra a realidade, haverá sofrimento adicional. Daí a pergunta que não quer calar é: se o objetivo da terapia é mudar, por que ensinarmos aceitação para nossos pacientes? Porque você não pode mudar uma realidade que se recusa a enxergar. DBT, aceitação radical não significa aceitar qualquer pensamento ou narrativa. Significa aceitar a realidade factual e suas leis causais. Aceita-se o que é fato e não se aceita distorção. Então, o que precisa ser aceito? A realidade é o que é.
A aceitação radical começa com um princípio central. A realidade existe independentemente da nossa aprovação. Na DBT, isso significa aceitar o diagnóstico formal, a perda que ocorreu, a limitação presente, o passado imutável, as probabilidades reais do futuro. O foco está em fatos verificáveis. Segundo Linehan, 2015, sofrimento aumenta quando a pessoa adiciona à dor a não aceitação da realidade. Ou seja, eu não aceito que isso está acontecendo, ou eu não aceito que isso aconteceu. A DBT diferencia claramente fato de interpretação, evento de narrativa. A aceitação radical se aplica ao evento, não à distorção. Um outro ponto que eu trago para vocês sobre o que precisamos aceitar é que o futuro tem limitações. DBT é profundamente realista. A aceitação inclui reconhecer limitações biológicas. Quais, Gleidna? Temperamento, vulnerabilidade emocional, limitações ambientais, o contexto social, recursos, limitações derivadas de histórico comportamental, probabilidades estatísticas reais. E isso se baseia no modelo biosocial que afirma que vulnerabilidade emocional é parcialmente biológica e parcialmente ambiental. Aceitar limitações não significa desistir, significa agir dentro das contingências reais. Mudança eficaz só ocorre quando baseada em avaliação funcional realista. Um outro ponto que precisamos aceitar é que existe uma causa para tudo. Este é um dos princípios mais fundamentais da terapia comportamental dialética. Se aconteceu, foi causado. Isso não é determinismo moral, é determinismo causal, derivado do behaviorismo radical de Skinner. Comportamentos são função de variáveis, vulnerabilidades, estímulos antecedentes, consequências reforçadoras, histórico de aprendizagem. Vou dar um exemplo para vocês. Um surto psicótico, ele não é fraqueza. É resultado de múltiplas variáveis biológicas e ambientais. O comportamento autolesivo não é manipulação moral. É comportamento mantido por reforçamento como alívio emocional, comunicação de dor e escape. Na DBT, comportamento sempre tem uma função, nunca uma essência moral. Essa visão reduz julgamento e aumenta a precisão clínica. Aceitar que a realidade é o que é, o futuro tem limites, tudo tem uma causa, não elimina a responsabilidade. A síntese dialética é: você não causou todas as variáveis que te trouxeram até aqui, e ainda assim você é responsável por construir mudança agora. Esse é o coração da terapia comportamental dialética. Negar não muda a realidade. Negação é um comportamento, e como todo comportamento, ele possui uma função: proteger temporariamente da dor. Mas negar não altera os fatos. O diagnóstico continua existindo, a perda continua tendo ocorrido, o passado continua imutável. Na DBT, aprendemos que lutar contra a realidade apenas adiciona sofrimento secundário. A realidade não muda porque discordamos dela. Um outro ponto é que, para mudar, é preciso ver claramente. Mudança exige precisão. Se eu distorço, minimizo ou dramatizo, eu perco acesso à análise funcional real. A aceitação radical limpa a lente. Ela remove fantasia, julgamento, não deveria ser assim. E permite perguntar: o que está realmente acontecendo? Quais variáveis estão operando aqui? Sem clareza, não há intervenção eficaz. Um outro ponto bem importante é que a dor não pode ser evitada.
Na DBT existe uma distinção fundamental. Dor é inevitável, sofrimento ele é opcional. Dor faz parte da condição humana. Perdas, frustrações, limitações, doença, rejeição. Nenhuma habilidade elimina completamente a dor. O que podemos reduzir é a amplificação causada pela luta contra ela. E a resistência transforma a dor em sofrimento. A fórmula ensinada em DBT que eu mostrei lá no início da palestra, ela é simples e ao mesmo tempo poderosa. Dor, mas não aceitação, é igual sofrimento. Quando adicionamos, isso não é justo, isso não deveria acontecer, eu me recuso a aceitar, a ativação fisiológica aumenta. A mente entra em ruminação. O corpo permanece em luta. A resistência prolonga a ativação emocional. A aceitação não remove a dor, remove a luta contra a dor. E saibam que a aceitação gera liberdade. Quando a luta cessa, algo muda. Energia antes usada para negar passa a estar disponível para agir. Aceitação radical não é passividade, é libertação da guerra interna. A partir dela surge a pergunta: dado que isso é a realidade, como eu quero responder aqui? Essa é a liberdade comportamental. Pois a aceitação, ela traz sim tristeza e depois calmaria. Esse ponto é crucial clinicamente. Aceitar não traz alívio imediato. Primeiro vem a tristeza legítima, o luto real, o contato pleno com a dor. Mas, após esse contato, há regulação. O sistema nervoso sai do modo luta e entra em processamento. É comum pacientes relatarem: quando eu finalmente aceitei, ficou triste, mas ficou silencioso. A aceitação radical transforma caos em dor organizada. A aceitação radical transforma o inferno em dor suportável. Ela não cria paraíso. Ela transforma guerra em realidade tolerável. E só a partir da realidade tolerável é possível construir mudança. A aceitação radical não é difícil porque as pessoas não entendem. Ela é difícil porque emoções bloqueiam o contato com a realidade. E neste slide eu trago algumas barreiras que nós temos ali para a aceitação da realidade. Então, a primeira delas, a emoção raiva. Raiva surge quando a mente diz: isso não deveria ter acontecido. A raiva é ativadora. Ela prepara para a luta. Enquanto a raiva está ativa, aceitar parece desistir. Mas aceitar não significa dizer que foi certo. Significa dizer: aconteceu. A raiva pode ser legítima, mas se mantida indefinidamente, ela se transforma em prisão fisiológica. Nós temos também aqui a culpa. Então, a culpa diz: eu causei isso, eu deveria ter feito diferente. Aceitar para a pessoa soa como: então eu estou absolvendo meu erro. Não, aceitação é reconhecer fatos comportamentais e suas variáveis. Responsabilidade é diferente de autopunição. Culpa crônica mantém o sistema em ameaça constante. Aceitação permite aprender e ajustar comportamento. Uma outra emoção bem comum de aparecer é a vergonha. A vergonha é ainda mais profunda. Ela diz: não foi só o que eu fiz, é o que sou. Quando há vergonha, aceitar a realidade parece confirmar defeito pessoal. Por isso, muitos pacientes preferem negar, porque aceitar parece validar a identidade defeituosa. Aqui, a intervenção precisa separar comportamento de identidade. E aí temos um outro fator que impede para a aceitação, que é a ideia de injustiça. Injusto é uma avaliação moral e pode ser verdadeira, mas a natureza não responde a julgamentos. A realidade não se altera pela percepção de injustiça. Enquanto a mente repete "não é justo", ela não pergunta o que é possível fazer agora.
Aceitação não elimina injustiça, mas devolve agenciamento. E um outro fator que nós temos é o medo do que a aceitação significa. Então, esse é talvez o maior bloqueio. Pacientes acreditam que aceitar significa concordar, aprovar, gostar, se conformar, parar de lutar. Nenhuma dessas definições está correta dentro da DBT. A aceitação radical significa reconhecer completamente a realidade como ela é neste momento. Nada além disso. A aceitação não falha porque a habilidade é fraca. Ela falha porque emoções de alta intensidade sequestram o sistema. Em alta desregulação, o córtex pré-frontal reduz eficiência. O sistema de ameaça acaba dominando. A mente entra em rigidez cognitiva. Então, ensinar a aceitação radical exige validação profunda, regulação prévia, repetição e treino comportamental. Eu sou muito conhecida pelas práticas, eu não costumo fazer nada muito teórico. Então, neste exato momento, eu convido vocês a um breve exercício experiencial, ok? Peço gentilmente que vocês pensem em algo na sua vida que você ainda luta para aceitar. Avalie de 0 a 5 o quanto vocês aceitam este evento. Observe o que acontece no seu corpo quando você diz internamente: isso não deveria ter acontecido. E agora diga: isso aconteceu. Eu não gosto, mas aconteceu. E observe o que acontece no seu corpo. O que muda no seu corpo? O que muda na tensão? Aceitação radical não é se render à dor, é parar de desperdiçar energia lutando contra o que já aconteceu, para finalmente investir energia no que ainda pode ser construído. A pergunta não é se a vida é justa. A pergunta é: o que você fará com a realidade que está diante de você? Eu não ensino aceitação porque acredito que a vida é fácil. Eu ensino aceitação porque acredito que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando dói. E se você se sentiu tocado por esta palestra, saiba que eu me conecto com você, porque para mim essa também é uma habilidade que me atravessa. É uma habilidade que me pega de jeito, e ainda assim é possível vivenciá-la. Aceitação não é ausência de dor, é coragem para atravessá-la. E sim, a luz no final do túnel. Mas a travessia exige que paremos de lutar contra o fato de que estamos dentro dele. A DBT Paraná é um centro de referência em terapia comportamental dialética no Brasil, comprometido em oferecer tratamento fidedigno à população brasileira, bem como formação e capacitação rigorosa de profissionais.
Eu deixei o meu cartão com a equipe do hospital para que seja disponibilizado a vocês, pacientes, familiares e profissionais. Será uma honra receber cada um de vocês em nossa instituição. Eu agradeço profundamente a atenção e a participação de todos os presentes aqui. Foi uma honra poder compartilhar esse momento com vocês. Eu quero dizer também que durante minhas apresentações eu não costumo acompanhar o chat. Eu olho ali por cima as mensagens subindo, tá? Mas eu não consigo acompanhá-las, as mensagens paralelas, porque acredito na importância da presença integral, na escuta, no olhar, na conexão real. Mas agora, neste momento, eu me coloco totalmente à disposição, abro para perguntas, reflexões, contribuições ou dúvidas que tenham surgido ao longo da nossa conversa. Será um prazer dialogar com vocês.